de Deus e por isso estavam condenados à morte espiritual. O impasse criado pela antiga aliança em virtude da desobediência humana só podia ser superado se a pena da desobediência fosse paga de uma vez por todas. E o único que poderia pagá-la seria alguém que não tivesse incorrido nessa mesma pena, ou seja, alguém que pudesse obedecer toda a lei. Jesus disse em Mateus, se não me falha a memória, 4,17, eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir a lei. Isso na integralidade. Se Jesus cumpriu a lei e a lei dizia que o que pecasse devia morrer, Jesus cumpriu a lei, então estou apto para morrer no lugar daqueles que não conseguiram cumprir a lei, para que eles pudessem ser justificados pelo meu sacrifício. Aleluia, glória a Deus. Nenhum homem podia ser oferecido. Nenhum homem teria qualidades morais, espirituais, morais para isso. Então Jesus fez isso por nós. Jeremias frequentemente falava de um tempo de sofrimento e provação severa através do qual Deus iria purificar seu povo de seus pecados, a fim de conduzi-los de volta à sua terra. Deus usa o sofrimento dos tempos de Jeremias como exemplo para descrever o que será no período da grande tribulação, também chamado de tempo de angústia de Jacó, Jeremias 30, verso 7, Mateus 24 e Marcos 13, Apocalipse 7. Durante esse período, uma parte do remanescente judeu buscará a Deus para a sua salvação e depois ingressará no milênio sob a soberania de um novo Davi. Aí eu falei no início que Davi será príncipe e corregente com Cristo no milênio. Se você quiser anotar, eu não vou ler porque o tempo não permite. Jeremias capítulo 30, verso 9. Jeremias 30, verso 9. Se você não tiver tempo de olhar agora, tá? Só olhe agora se você tiver condições de fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Olhar a Bíblia e me escutar. Se não tiver como fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, olhar a Bíblia e me escutar, me escute, tá? E apenas anote, mas de qualquer forma estará fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, né? Nós homens temos mais dificuldades, né, pastores? De fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mulher tem condições de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas se você quiser anotar ou ler, Jeremias 30, verso 9, desde que você mantenha o foco aqui também. Ezequiel 37, 24 e 25. Eu disse que Davi, no milênio, inclusive uma das referências, será príncipe. Está dizendo que ele será príncipe. E Ezequiel capítulo 37, versículos 24 a 25, está falando claramente desta restauração. Mas deixa eu fazer aqui uma observação e uma correlação entre essas alianças e essas dispensações das quais nós falamos. Deixa eu ver se os irmãos têm boa memória. Quantas dispensações nós falamos aqui? 7. Quais são elas? E as alianças? Quantas são? 8 alianças. Quais são elas? A edênica, adâmica, noeica, ou com Noé, abraâmica, mosaica, aliança davídica, aliança da terra, tá? Ou aliança com a terra, e a nova aliança, que são 8 alianças. Alguns teólogos colocam 9 alianças, outros colocam só 7. Mas a maioria colocam e pontua essas 8 alianças. Tá, são 8 alianças e 7 dispensações. Eu fiz aqui uma correlação entre essas alianças e essas dispensações, ou entre essas dispensações e essas alianças. Então, em cada dispensação, Deus estabeleceu uma aliança. Em cada dispensação, Deus estabeleceu um pacto. Em cada dispensação, Deus estabeleceu um concerto. Na aliança edênica, a dispensação da inocência. Na aliança adâmica, o pecado já havia entrado no mundo, é claro, a dispensação da consciência. Na aliança com Noé, a dispensação do governo humano. Na aliança abraâmica, a dispensação patriarcal. Na aliança mosaica, a dispensação da lei. Na aliança davídica e na aliança da terra, a dispensação milenial.
Porque a linha do meu raciocínio em relação à dispensação da terra e à dispensação davídica relacionada ao governo milenial. Por quê? Se você ler Josué 13:1, você vai perceber ali, Josué já avançado em idade, e muita terra ainda ficou por possuir. Partindo desse princípio, desse texto, Israel não, pelo menos até os dias de Josué, não possuiu toda a terra da promessa a Abraão. Mas, se você ler o livro de Ezequiel, principalmente do capítulo 40 até o 48, principalmente o 48, olha aqui, principalmente o 48, você vai ver ali é palavra profética para o milênio, e eu não estou fora da lição, porque a lição diz, Deus estabelecerá governo justo na terra, estou falando então desse governo, tá? Você vai ver ali a distribuição da terra prometida a Abraão às tribos, e nesse período toda a terra prometida a Abraão será totalmente possuída. Nesse período será totalmente possuída. A outra observação é pelo fato de que Deus fizera um pacto a Davi de estabelecer o seu trono. Tá? Lá em 2 Samuel, capítulo número 7, prestes, ou quando Salomão estava para ser então empossado como rei de Israel, Deus faz a promessa a Davi de que o trono de Davi se perpetuaria. Isso nós já falamos lá no início. Então eu relaciono a dispensação, a aliança davídica e a aliança da terra com a dispensação milenial, tá? É raciocínio meu, interpretação minha, tá? E a nova aliança, tá? Está relacionada ou correlacionada à dispensação da graça. Então, em cada dispensação, Deus estabelece um conserto. Em cada dispensação, que é um período pelo qual Deus está trabalhando com a humanidade, tá? E em cada dispensação dessas, Deus está trabalhando de uma forma. Em cada dispensação dessa, Deus está trabalhando de um modelo. Em cada dispensação dessa, Deus está revelando uma graça diferente, tá? Uma revelação, tá? Diferente, tá? Um modo de tratar diferente. Mas se você ler, Paulo, por exemplo, fala muito sobre a questão das dispensações, e em Efésios 1:10, ele está dizendo que era do propósito de Deus em congregar ou convergir em Cristo, nesta dispensação, que é a dispensação da graça, todas as coisas. Convergir, congregar na pessoa de Cristo, todas as coisas. Ele fala ali de dispensação. E existem muitos outros textos que Paulo fala de dispensação. Então, nós estamos na dispensação da graça, e nessa dispensação da graça, o pacto que Deus faz conosco é chamado nova aliança, novo concerto. E Jeremias fala sobre esse novo concerto. Jeremias fala sobre esse novo concerto, não segundo o concerto que fiz com os vossos pais no Egito, no Antigo Testamento, o concerto antigo, mas esse concerto que eu faço com vocês eu escreverei as minhas leis, os meus mandamentos na tábua do seu coração, e tirarei o seu coração de pedra e colocarei um coração de carne. Disse agora há pouco, vou dizer, a lei, por exemplo, trabalhava o homem num aspecto moral, e eu digo, externamente, vou mostrar isso para vocês. Na graça, nós somos trabalhados no aspecto moral e, acima de tudo, no aspecto espiritual, de dentro para fora. Por que eu digo isso? Vai para Mateus capítulo 5 para você ver. Jesus vai estar sempre citando a lei, mas ele diz o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos,
não matarás. Aí ele vem e diz: eu, porém, vos digo, que qualquer que se encolarizar com o seu irmão, já se tornou réu de juízo. No Velho Testamento, a ordem era não matar. No Novo Testamento diz: qualquer que enraivecer, ficar magoado com o seu irmão, já está infringindo em pecado. Não precisa matar, basta ter raiva. Jesus está trazendo de dentro para fora. Quando na lei Jesus cita isso: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Tá, tudo bem, não adulterarás. Não houve envolvimento de corpos, não houve consumação do ato com envolvimento de corpos, não adulterei. Jesus disse: eu porém vos digo, qualquer que atentar numa mulher, sexo oposto, mas Jesus foca mais do homem em relação à mulher, e em seu pensamento, com pensamentos impuros, já cometeu o adultério com ela. Jesus está trabalhando a lei no tempo da graça, de dentro para fora. Porque a transformação do homem, ela precisa de ser de dentro para fora. Prova que as pessoas eram cerimonialistas em relação à lei. Eu vou mostrar para vocês um fato que me chama muita atenção. Muita atenção. E Jesus trabalha a lei. Eu vou colocar a lei da graça, ou a lei relacionada à graça, de dentro para fora. Em João 8, os fariseus, os guardadores da lei, os anciãos, os religiosos, fragam uma mulher em adultério. Gente, é adultério, tá? Ela não estava na prática sozinha, é adultério. Então tinha envolvimento do homem também. Eu pergunto, eles levam os dois para a presença de Jesus? Hã? Leva apenas a mulher. Leva apenas a mulher. Chegando diante de Jesus, coloca a mulher no meio, rodeia todo mundo, e Jesus no centro, escrevendo na terra. Aí eles, para experimentar Jesus, diz: na lei, manda que as tais sejam apedrejadas. E o Senhor, que diz? Estava pensando nesse texto, e meditando nesse texto, como diz o ditado, matutando nesse texto, e eu pensei: Jesus nunca entrou em discussões baratas. Jesus não perguntou pelo homem: uai, cadê o homem? Jesus nunca entrou em discussões baratas. Jesus sempre vai além daquilo que a gente espera dele, é claro, ele é Deus. Ele é Deus. Aí Jesus continua escrevendo, e eles insistindo, Jesus endireita-se para eles, sem perguntar pelo homem, bota ou coloca eles para trabalhar a lei, tá? A lei que eles estavam citando, velho testamentário, mas agora num tempo de graça, de dentro para fora. Aquele dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A Bíblia diz que foram saindo de um a um. Interessante que a Bíblia cita dos mais velhos aos mais novos. Dos mais velhos aos mais novos, saindo de um a um. Porque eles fizeram um exame interno. Eles fizeram uma introspecção. Chegaram à conclusão de que eles eram tão pecadores quanto ela. Ninguém teve coragem de atirar a pedra. Aí o que me chama mais atenção nesse texto é que aqueles que não tinham moral para atirar pedra, queria atirar. Aquele que tinha moral para atirar, não atirou. Vou repetir: aqueles que não tinham moral nenhuma para atirar, para condenar, queria atirar, queria que ela fosse apedrejada. Aquele, isto é, Jesus, que tinha moral, sem pecado, para apedrejar, não apedrejou. Porque Jesus não veio para condenar as pessoas. Jesus veio para salvar as pessoas. Esta é a lei da graça. E serve de lição para nós, irmãos. Muitas vezes nós condenamos
E nós não temos moral nenhuma para condenar. Muitas vezes nós acusamos, nós não temos moral nenhuma para acusar. Alguém falou aqui há poucos dias, acho que foi o pastor Mauro de Paulo na mensagem de sábado à noite. Como é que se a gente tratasse dos nossos pecados, dos nossos erros, como a gente trata do pecado e dos erros dos outros? Se a gente tratasse dos nossos pecados, dos nossos erros, como a gente trata dos erros dos outros? O que a gente faria? A gente pegaria o chicote, dobraria as costas e começava a bater na gente mesmo. Isso, gente. Verdade. Então Jesus aplica a lei, correlata com a graça, só que a lei trabalhava o aspecto externo, moral, não adulterou, tá bom, o pensamento não importa muito, Jesus já começa de dentro para fora. Jesus trabalha o coração, Jesus trabalha a mente, a transformação é de dentro para fora. Não adianta a gente transparecer estereotipamente ou externamente santos, sendo que o coração não está santo, sendo que a mente não está santa. Nós temos que ser santos, puros, de coração, de mente. Isso vai refletir por fora. O que nós somos por dentro vai refletir por fora. E o que nós somos por fora, invariavelmente, reflete por dentro. Dificilmente reflete por dentro. Se alguém quiser participar, falar alguma coisa, fique à vontade, tá, gente? Pastor Sinomar, qualquer um dos irmãos. Então Jesus, ou Jeremias, explicou que a nova aliança a ser estabelecida não se limitaria a Israel como nação, simplesmente, mas visaria alcançar cada indivíduo. Além disso, a nova aliança seria caracterizada por uma mudança de coração, isso que eu acabei de falar para vocês. Por isso que eu me detive um pouco mais aqui. Uma mudança de coração. O renovo de Jeremias 23:5, se eu não conseguir passar a lição, mas eu estou dentro da lição, até porque nós estamos com um culto de ensino, tá, de terça-feira, que várias pessoas estão aí com a lição, mas nem todos. Tá? Então eu não vou caminhar por aquele modo que nós temos de ler os tópicos com vocês, até porque, como eu já disse, teria que ter então um microfone aí para você estar lendo, para quem está ouvindo do outro lado, através da rádio, não ficar no vácuo. Então, estamos ministrando num formato diferente, mas estamos dentro do conteúdo, até porque a lição fala do estabelecimento de um reino justo, tá? E eterno. Pois bem, os dias do Messias chegaram, todas as profecias, só as antevistas por Jeremias, não só as antevistas por Jeremias, mas por tantos outros personagens do Antigo Testamento se cumpriram e continua se cumprindo. Aí eu coloquei aqui Mateus 6,10, venha a nós o teu reino. Essa deve ser a aspiração e o desejo de todo o cristão. Venha a nós o teu reino. Oração universal, todo mundo faz, católico faz, espírita faz, mas eles fazem teoricamente. Nós precisamos fazer com a alma e com o sentimento e com o desejo de que o governo de Deus seja estabelecido realmente na terra. Mas interessante, irmãos, que me vem à mente também agora, que de repente a gente fica esperando o reino de Deus estabelecido na terra de forma física, no governo milenial, um governo justo, como está dizendo a revista, etc. Mas Jesus, lá em Lucas capítulo de número 17, os discípulos começam a perguntar a respeito da vinda, da aparição de Jesus, do reino e tal, e como seria, como se daria e tal. Aí Jesus diz aos seus discípulos, olha, quando disserem que o reino de Deus está ali, não vá, não sigais. Disser que está acolá, não vá, não sigais. Aí ele diz, porque aparecerá muitos em meu nome, etc. Aí ele volta para os discípulos e ele diz o seguinte, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lá em Atos capítulo 1, Jesus disse aos discípulos, nas suas últimas instruções, o reino de Deus não vem com visível aparência.
O reino de Deus não vem com visível aparência. Mas o mais importante para nós aqui é que Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então é claro que nós continuamos a fazer a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, tá? Num sentido universal, tá? No sentido de que, na intenção, no desejo de que Deus seja rei sobre toda a terra, que Jesus seja rei sobre toda a terra, e não somente no termo terra aqui, mas termo pessoa, seja Deus de todos, tá? Seja rei sobre todos, Deus de todos. Mas enquanto essas profecias escatológicas de que falam os textos não acontecem, nós estamos vivendo o reino de Deus dentro de nós e através de nós. Tá? Nós somos também precursores do reino de Deus aqui na terra. Tá, rapidamente então, as similaridades entre Jeremias e Jesus. Tópico de número 1. Jesus chegando às partes de Cesareia de Filipo ou de Filipe, ele disse o seguinte aos seus discípulos, fez uma interrogação: quem estão dizendo aí os homens ser o Filho do Homem? Eles começaram a dizer, uns João Batista que ressuscitou, outros Elias e outros Jeremias. Então, o tópico 1 está dizendo sobre a similaridade entre Jeremias e Jesus. Aí Jesus, não contente com a resposta, volta para os discípulos e diz: vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, até as pessoas dos dias de Jesus traçavam essa similaridade. No tópico 1.1, suas missões eram de alcance mundial. Jeremias 1:5, Deus prometeu a Jeremias estabelecer reinos, arrancar reinos e etc. e tal. E deixou claro que a mensagem de Jeremias seria de alcance mundial. E a mensagem de Jesus é também de alcance mundial. Tem muitos textos que poderiam ser citados aqui, mas João 3,16, diga comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a vinda de Jesus, a missão de Jesus tem alcance mundial, na visão de Deus. Que todos sejam alcançados. Tá? 1.2, vou dar uma corrida aqui. Outras semelhanças entre Jeremias e Jesus. Eu tenho um livro lá em casa do pastor Eduardo Sampaio. Pastor Eduardo Sampaio. O título do livro é De Quem Era Mesmo Getsemane. E ele tem lá uma poesia, título Retrato de Jesus, que fala de como Jesus era, os traços fisionômicos de Jesus. Mas nesse livro, nesse traço, o poeta que fez esse traço fisionômico de Jesus, ele diz: ninguém nunca viu Jesus rir, mas antes chorar. Pelo menos por quantas vezes Jesus chorou? 3 vezes. Ele chorou sobre Jerusalém, por ver o estado de Jerusalém. Ele chorou à beira do túmulo de Lázaro. E no Getsemane. Então, ninguém nunca o viu rir, mas antes chorar. E Jeremias é chamado o profeta das lágrimas, o profeta messiânico. Tá? 1.3, Jesus, o verbo de Deus. Essa expressão é muito significativa para nós. Por quê que ela é muito significativa? Eu vou correr aqui que tem um fato, uma curiosidade aqui que eu quero estar passando para vocês.
A leitura feita pelo pastor Wender, a partir do verso 1 do capítulo 23 de Jeremias, ainda consubstanciou esse tópico aqui, tá? O anúncio, ou a vinda do verbo. Semelhantemente a Jeremias, Jesus também não foi bem aceito pelo seu povo, mesmo sendo ele, Jesus, o verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1 e 14, Jesus disse: e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. A palavra tabernacular ali significa habitar. Levítico 26:11, Deus disse através de Moisés que Deus colocaria o seu tabernáculo no meio de nós. E não estava falando do tabernáculo móvel do templo, estava falando da presença real de Deus em nosso meio. Billy Graham disse que o maior fato histórico da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas sim Deus pisar na terra. Você entendeu? O maior fato, de maior relevância no mundo, na história da humanidade, não foi o homem pisar na lua, mas o Deus eterno pisar na terra. O tabernáculo de Deus no nosso meio, o verbo de Deus no nosso meio. Jesus Cristo, o verbo de Deus no nosso meio. Olha aqui, gente, para terminar esse tópico aqui, Deus tem revelado à humanidade de várias formas, mas de duas formas muito especiais. Palavra escrita, escrita por homens, para homens, em linguagem humana, para entendimento humano. Palavra, tá? Palavra física, mas se revelou através da palavra viva, o verbo de Deus encarnado e vivendo em nosso meio. Isaías chegou a dizer que seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus entre os homens. O prenúncio do Messias, 2.1, Cristo, renovo justo. No início do capítulo 23 de Jeremias, Deus fala sobre os pastores que apacentam o meu povo, lido pelo pastor Wender, logo no início, que agiram com maldade e não cuidaram como deviam do rebanho do Senhor, tá? O povo de Israel. Porém, a história do povo de Deus não terminará em destruição e dispersão, pois vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo. Virá um pastor, Jesus Cristo, João 10, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:16, Jesus falando do alcance do seu sacrifício, da sua missão, ele diz, ainda tem algumas ovelhas que não são desse aprisco e me convém trazê-las para o aprisco, aí haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia, glória a Deus. Vocês sabiam que Jesus estava falando ali da vocação dos gentios? Ainda tem algumas ovelhas que não são desse aprisco. Isaías profetizou no capítulo 65 a vocação dos gentios, quando ele diz, fui procurado por um povo que não me procurava e buscado por um povo que não me conhecia. Vocação dos gentios. Gentio já estava pré-figurado, pré-estabelecido, prometido, profetizado, que estaria ingressando no processo de Deus para a salvação da humanidade de modo universal. Mas, para eu encerrar aqui, talvez eu encerre aqui, tá? Aqui está falando dos pastores, e esse tópico, essa lição, fala que os pastores, que o povo de Israel foram levados cativos por uma má gestão de pastores, de líderes, tá? Os pastores eram líderes falsos do rebanho que deixavam que ele se dispersasse e no fim fosse destruído. Má liderança foi um dos fatores que causaram o exílio. Essa parte que eu estou lendo está no subsídio do professor. Mas eu acrescentei algo aqui. Ovelhas pastando é uma imagem campestre muito comum nas Sagradas Escrituras. Deus, o supremo pastor, tá, mostrou com sua morte até onde o amor divino estava disposto a ir para redimir a humanidade pecadora. Então o texto aqui está falando dos falsos pastores, falsos líderes, que por causa dessa má liderança, má gestão, permitiu que o povo fosse levado cativo para Babilônia, e lá passados 70 anos. Aí, atente para isso aqui, que de repente eu encerro aqui, de repente não, já está no horário de eu encerrar. Apocalipse 22:15, isso aqui, de certa forma, é uma curiosidade, mas
um esclarecimento que eu trago para vocês. Apocalipse 22:15. O que está escrito lá? Quem sabe de cor? Os feiticeiros, os idólatras, tem uma versão que complementa adúlteros, ou homossexuais, como na outra tradução, e todo que ama e comete a mentira. Mas deixa eu pegar aqui, ficaram de fora os cães. Cachorro não entra no céu mesmo, né, gente? Entra na igreja porque o porteiro, de repente, desatencioso, deixa o cachorro entrar na igreja. Tá? Ou então, mais esperto do que o porteiro, entra. Mas no céu não, gente. Tá? No céu não entra cães mesmo. E quem são esses cães? Quem são esses cães? Eu vou mostrar para vocês que os cães que não vão entrar no reino dos céus são os falsos obreiros. Vou mostrar na Bíblia para vocês. Os cães de que está falando em Apocalipse 22:15 são os falsos obreiros. Vamos ver? Na Bíblia? E eu encerro aqui. Isaías, capítulo 56, verso 11 e 12. Verso 11 e 12. Isaías 56, verso 11 e 12. Aí o tópico 3, na realidade o tópico 3 eu já falei desde o início, quando eu frisei a aliança, tá, gente? As alianças, os concertos, então já está explicitado o tópico de número 3. Então eu acredito que estou concluindo toda a lição, tá? Isaías 56, verso 10 e 11. O que está escrito aí? Podemos ler juntos? Vocês podem ler, depois eu leio aqui no microfone, para os ouvintes da rádio não ficar no vácuo. Podem ler aí? 1, 2, 3. Eu vou ler aqui no microfone. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos. Verso de número 11. Estes são cães gulosos, não sabem fartar, eles são pastores que nada compreendem. Então ficarão de fora os cães, ficarão de fora os falsos obreiros. Filipenses 3:2, olha lá para você ver. Filipenses 3:2. Tem umas outras referências aqui, mas essas são mais claras. Filipenses 3:2. E quando você acha Filipenses 3:2, eu vou citar Atos 20:29. Paulo disse: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Que não pouparão o rebanho. Mas Filipenses 3:2, olha lá, e encerro com essa referência. Filipenses 3:2. Isso aqui é interessante porque a lição fala dos falsos pastores e eu estou esclarecendo para vocês quem realmente são os cães de Apocalipse capítulo de número 22 e 15 que ficarão de fora. Filipenses 3:2, que Paulo está dizendo para nós nos guardar é dos cães. Aí você contextualiza Apocalipse 22:15 com Isaías 56, 10 e 11, com Ezequiel 34, com Jeremias 23, Filipenses 3, você chega à conclusão de quem são os verdadeiros cães que não entraram no reino do céu. São quem? Os falsos obreiros, os falsos atalaias, os falsos mestres. Não dá tempo mais da gente continuar, o desejo até é grande de continuar, tá? Esclarecido, gente? Alguma observação? O tópico 3 fica, sem eu entrar nele, mas eu entrei quando delineei sobre as dispensações e as alianças de Deus. Acho que fica muito claro, porque ele fala exclusivamente da aliança de Deus, tá? Da aliança, da aliança eterna de Deus com o seu povo em Jesus Cristo, tá? Então, de certa forma, nós demos uma passada em toda a lição. Obrigado, Raquel, por permitir que eu falasse aqui. Pastor Raimundo também, obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. O Dari disse que não chegou no nível esperado. Essa lição foi ministrada num alto nível de conhecimento. Fomos ricamente abençoados através dessa ministração. Eu até fiz aqui algumas observações.
nos 3 pontos aqui da lição, similaridades entre Jeremias e Jesus. O segundo tópico é o prenúncio do Messias. Terceira, a promessa de um novo concerto. Aí nas similaridades, eu coloquei que Jeremias era solteiro. Jesus também era solteiro. Eles foram rejeitados pelo povo, sofreram oposição, profetizaram a queda de Jerusalém, choraram pela mesma. Jeremias anunciou o juízo, conclamou o povo ao arrependimento, mas a principal missão de Jesus foi na cruz, dando início ao novo concerto. Jeremias apresentou Jesus como o rei que reinará com autoridade e justiça. E o 3, a promessa de novo concerto, a base da nossa aliança, é a obra da aliança na cruz. O pacto antigo precisava ser renovado, precisava ser feito de tempos em tempos, mas o novo pacto tem Cristo como mediador, o eterno. E uma promessa feita em Jeremias, essa promessa ela é feita 7 vezes. Eu encerro aqui. E serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém. Deus abençoe o pastor Dari. Dá uma pinceladinha também, né? Lição maravilhosa. Deus abençoe você que veio nessa noite. Estaremos agora fazendo uma oração pela Rádio Imprensa. Estamos na campanha de 30 dias de oração pela rádio. Já foi dado início ao processo de migração AM 1030 para FM 104.9. Estamos orando na igreja sede até o dia 7, até o dia 6 de julho, em todos os cultos nossos, para o Senhor trabalhar de forma especial, abrir as portas, enviar os recursos para que nós possamos concluir esse início da antena, da instalação dos estúdios. Vamos ficar em pé, vamos fazer esta oração pela Rádio Imprensa. E falando em Rádio Imprensa, estaremos orando amanhã, na quinta, e na sexta-feira, irmãos, dia 30, será realizada uma vigília, que vai iniciar 9 horas e vai encerrar às 5 horas da manhã. Quem gosta de vigília? Uma vigília de busca de poder dos dons espirituais, mas o foco principal da vigília é levantarmos um clamor, ou vários clamores durante esse período, em prol da Rádio Imprensa. No momento pela equipe, pela direção, apresentadores, no outro momento, oração pelos ouvintes, no outro momento pela programação, enfim. Nós temos uma programação especial para essa vigília e você é o nosso convidado especial. Onde vai ser realizada a vigília, Lídia? Aqui no centro administrativo, do lado, no 3º andar, onde vai ser a Rádio Imprensa. Vem aqui, pastor Somar, fazer esta oração. Quem está ouvindo o programa Tarde da Bênção? Das 2 às 3. Ora aí pela Rádio. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, a nossa oração é para que o Senhor continue abençoando a nossa rádio. Senhor, nós estamos uma vez mais apresentando a Ti todo esse processo que está em andamento e nós estamos crendo nas Tuas mãos estendidas. Nós estamos crendo no milagre. Senhor, a igreja tem clamado esses dias e tem te pedido milagres. E o que acontecerá vai ser milagres. E nós te glorificaremos, Pai. Contaremos as bênçãos, falaremos dos seus feitos, louvaremos o seu nome, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus que faz milagres. Oramos agora e te pedimos mais esta vitória, mais este milagre, e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Os irmãos, o nosso pastor presente não está presente hoje. Ele me ligou agora à tarde. Ele disse: pastor Wender,
Estou ligando para você só para você informar a igreja que eu estou aqui em Brasília, mas a minha mente, meu coração está aí no culto. Eu queria muito estar com vocês aí hoje, na terça-feira. Ele me ligou, às 5h30. Hoje está sendo realizada lá na nossa Catedral de Brasília, lá na Baleia, né, que é a nossa sede administrativa mundial da Assembleia de Deus Madureira, a diplomação dos bispos indicados pelo bispo primaz, Manuel Ferreira, na convenção desse ano, na convenção nacional realizada lá no Brás, em São Paulo. Então, hoje é a diplomação desses 5 bispos que ele direcionou,